Amém. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Damos graças ao Senhor pelo privilégio, de mais uma noite podermos estar na casa do Senhor para nosso culto de adoração a Ele, recebermos a orientação da Sua palavra através da instrumentalidade do Seu servo. Convido a todos a estar de pé. Convido o irmão evangelista Rogério para fazer esta oração. A paz do Senhor a todos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos reunidos na Tua presença nessa noite, ó Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor irá falar nossas vidas através do Teu Santo Espírito, através da Tua palavra, através dos louvores. Deus eterno e glorioso, onde há um coração, Senhor Jesus, um campo, aonde Deus pode trabalhar nessa noite. Deus de poderoso, Senhor Jesus, vem agir, Senhor, em cada vida. Deus eterno, que haja alegria, que haja abundância, transformação, pelo Teu poder, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos, Senhor Jesus, no Teu santo nome, no Teu poder, Senhor Jesus. Deus eterno e glorioso, trabalhe em nosso meio, age, Senhor Jesus, em cada vida. Deus eterno, abençoa, Senhor Jesus, entra em cada causa, pessoas que têm entrado aqui talvez triste, abatido, com algum problema, mas Tu és a solução nessa noite, ó Pai. Fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos assim, amém. Amém. Vamos dar início cantando o hino de número 45, o evangelista Aparecido canta 45, vamos louvar o Senhor Jesus. Todos quantos têm fôlego, louve ao Senhor Jesus. Abre a sua boca, glorifica o Senhor e louva ao Senhor Jesus com alegria. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Hino de número 45. Vamos adorar a Deus. Poderoso Pratador, advogado onisciente, é Jesus meu bom Senhor. Ó amante da minha alma, Tu és tudo para mim. Do quanto eu careço, acho Jesus só em Ti um abrigo sempre perto para todo pecador, um refúgio sempre aberto, é Jesus meu Salvador. Ó amante da minha alma, Tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em Ti. Água viva, pão da vida, doce sombra no calor. Que eu descanso nos convida, é Jesus meu Salvador. Ó amante da minha alma, Tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço,
acho Jesus só em ti. Ó Cordeiro maculado, que seu sangue derramou, meus pecados expiando, a minha alma resgatou. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Do quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Fundamento inabalável, rocha firme secular, infalível, imutável, quem me poderá tirar? Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. O caminho que seguro sempre para o céu conduz. Quem a Cristo pronto segue, quem tomar a sua cruz. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho só em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Próximo hino 213, com o irmão Almir. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Saudar os irmãos com a paz do Senhor. Adorar o Senhor, irmão. 213. Andando bem alegre para o céu, satisfeito, salmodiando ao bondoso Deus. Com ferozes inimigos pelejando sempre estou, mas conservo paz comigo, pois amado sou. O pastor e Pai celeste que me guia pra Sião, pelos vales muito preste, com segura nos perigos da viagem, nas angústias e na dor. Tua voz me diz coragem, sou teu salvador. Com Jesus trabalhando, persevero em oração. Sabe que com fé vou buscando tornar-me saudade e prazer e comparar, ser guiado
por Jesus, sim por Cristo. Veja nossa pátria, todos pronto cessarão. Já o sol divino raia, luta e agonia acabarão se aqui Cristo vem. Oh, que alegria vamos ter! Graças a Deus, aleluia, aleluia. 360, pastor Heleno. Aleluia. Glória a Jesus. Seu pastor Cadinho, tudo bem? Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Vamos adorar a Jesus, o hino 360. Fonte sanadora, quem abriu o Salvador, cujas águas sedutoras têm um divinal sabor. Oh, preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Oh, preciosa fonte sanadora, glória a Deus, me sara-me. Nesta fonte que nos sara, encontrei real perdão. Minha veste fez-se clara, tenho purificação. Oh, preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Oh, preciosa fonte sanadora, glória a Deus, me sara-me. Nesta fonte que nos cura, deu-me Cristo salvação. Santo minha alma e pura, Ele deu consolação. Oh, preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Oh, preciosa fonte sanadora, glória a Deus, me sara-me. Vem a fonte que te cura, hoje vem purificar a tua alma que impura, lá no céu não pode entrar. Oh, preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Oh, preciosa fonte sanadora, glória a Deus, me sara-me. Glória a Deus. Bem, meus irmãos, hoje pela nossa escala, cooperando conosco, as irmãs do ciclo de oração já se organizam aí por gentileza para louvar o Senhor, todos que estão conosco. Congregação do Alto dos Laranjais, evangelista Aparecido Pereira,
seus obreiros. Mais alguém com o irmão? Só o senhor hoje? Tem mais ali um casal. Deus abençoe, muito obrigado. Também na congregação do Jardim Boa Esperança, pastor Gerson Nunes Cerqueira, seus obreiros e os irmãos lá do Boa Esperança. Tem aí mais esse representante. Deus abençoe, muito obrigado. Senador Vergueiro, evangelista Rogério Fonseca, e o seu mais alguém cooperando conosco ali, esse grupo aí, os irmãos, muito obrigado. Deus abençoe grandemente. Jardim Aeroporto, evangelista Marco Barbosa, meu Gessé, que Deus demais estão aí? Então tem a multa do amor, 3 terça-feira, tá? Deus abençoe grandemente. Também conosco a congregação lá de Santa Gertrudes, pastor Moisés Elmena, seus obreiros, todos os irmãos que vieram lá do Santa Gertrude, olha, com chuva e todo, dando um exemplo para nós. Graças a Deus, muito obrigado. Juntamente com o pastor Heleno, que é o pastor líder do setor, lá de Cordeirópolis. Muito obrigado, pastor Heleno. Deus abençoe grandemente. E depois os irmãos vão cantar aí no grupo para louvar também o Senhor Jesus. Então as irmãs vão cantar. Então vamos lá, todas as irmãs do ciclo de oração, louvando agora. E depois na sequência, os irmãos lá de Santa Gertrudes que vieram para louvar o Senhor Jesus. As irmãs também da Santa Gertrudes, se quiserem louvar junto, aí pode louvar, tá bom? Com certeza saberão aí o hino. Vamos ouvir as irmãs nesse momento, louvando ao Senhor Jesus com alegria. Todos. Rapidinho as irmãs se organizam aí, vamos lá? Usando o tempo para louvarmos ao Senhor Jesus. Vamos lá? Chico de oração não vai cantar então? Então vamos ouvir os irmãos de Santa Gertrudes louvando nesse instante, e nós usando o tempo que o relógio não espera. E vamos aí, depois a Vitória vai cantar, então prepara já o seu CD, e quando a Vitória cantar nós vamos contribuir com os dízimos e as ofertas que trouxemos para a casa do Senhor. Então todos os irmãos lá de Santa Gertrudes louvando com alegria neste momento.
presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Amém. Os diáconos tomando posição, e nós estaremos contribuindo nesse momento com os dízimos e as ofertas que trouxemos para a casa do Senhor. A contribuição, um componente do culto e também uma expressão da nossa adoração
ao Senhor Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Com a minha vida quero adorá-lo com tudo que tenho. Deus, eu quero adorá-lo. Sei que sou pequenina, prostrada aos teus pés. Deus, eu quero adorá-lo. Diante do trono vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei. Tu és meu rei. Te adorarei, te adorarei, eu te adorarei. Tu és meu rei. Diante do trono vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei. Tu
autoridade em nome de Jesus. Convidamos toda a igreja a estar de pé, o pastor Moisés Romena orando, quantos precisam de oração, eu, minha casa também, e orando também pelo pastor Jomar, que vai nesta noite ministrar-nos o ensino da palavra do Senhor Jesus. Orar também pela esposa do pastor Aparecido, que não está bem de saúde, e muitas pessoas que estão também enfermas. Vamos apresentar todas as necessidades, e Jesus tem poder para curar. Amém. A paz do Senhor, oramos. Deus eterno, em nome do seu Filho Jesus Cristo, te louvamos por mais um dia de vida, por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Ó Pai, continua abençoando o nosso pastor Levi, pastor Jurandir Bernardes, pastor Heleno, toda a sua família, o pastor Joel, Amâncio. Senhor, a cada pedido de oração, a nossa irmã, tu és Deus de milagre, em ti nós confiamos. O Senhor mesmo diz que sem o Senhor nada podemos fazer. Nos ajude, socorre. O Senhor conhece a necessidade de cada filho teu que nesta noite está aqui, dos seus filhos que não puderam vir porque estão trabalhando, estudando, viajando. Onde tiver um filho teu, ó Pai, que ele possa sentir a tua presença e louvar o teu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do seu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Com muita alegria, saúdo a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos para aproveitar que já estão de pé, que abram as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 10, por favor. Nós lermos a palavra do Senhor, aproveitar que os irmãos já estão sobre os seus pés. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim: Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente uma visão de um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E ele disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe tinha falado, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado, dos quais estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. E no dia seguinte, indo eles a seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terrasco para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparava, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu os céus abertos, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, o qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda ou comum. E segunda vez lhe diz a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu por isso 3 vezes, e o vaso tornou a recolher ao céu. Amém. Os irmãos poderem tomar o vosso assento. Quero agradecer a Deus por essa tão rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite, juntos, reunidos para adorar, bendizer, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Levi, que está conosco nesta noite, pastor Jurandir, que nos formatou o convite, e aqui estamos para transmitir o que Deus colocou em nossos corações nesta noite, sempre louvando, adorando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor, né, irmãos? E eu estava, irmãos, meditando nessa passagem bíblica, e quando o pastor Jurandir me fez o convite no domingo, eu senti que esta palavra deveria ser ministrada nesta noite, a respeito, irmãos, o poder que produz a oração. E nós vemos que, nesse caso específico, irmãos, o interessante é que Cornélio, embora não fosse ainda um homem cristão,
Mas a Bíblia diz que era um homem temente a Deus e que fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo ele orava a Deus. Isso nos traz, irmãos, um grande ensino. Que não é somente aqueles que já são convertidos que têm acesso a Deus, mas sim aqueles que praticam boas obras, né? Nós vemos que este homem, embora sendo da corte italiana, mas era um homem que a Bíblia narra que era temente a Deus. E era um homem venerado por todo o povo, embora sendo de outra nação. Era um capitão de 100 soldados, centurião, porque tinha na sua organização, ele era um comandante de alta patente na corte italiana. E ele de contínuo, ele orava a Deus. E o interessante, irmãos, é que quando se ora a Deus, mesmo não sendo crente, tem revelações do céu. Mas sendo crente, não buscando a Deus, não tem revelação nenhuma. E nós vemos que Cornélio, com certeza, fazia as suas esmolas, as suas orações, o seu clamor, a sua adoração a Deus, de livre e espontânea vontade, irmãos, sem nenhum requerimento, sem nenhuma imposição. Mas ele tinha desejo em seu coração de orar ao seu Deus. Quem era o seu Deus? O Deus que ele cria. E nas suas orações, a Bíblia não diz, mas eu posso fazer uma analogia, que talvez ele dizia: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, mostra o teu querer. Se eu não estiver no caminho correto, em que a palavra diz, me revela e mostra o caminho. A Bíblia não diz, mas nas suas orações, com certeza, ele clamava não só por ele, mas por toda a sua família, porque era uma família reta e temente diante de Deus. Como ele orava, irmãos, a Bíblia diz que ele, por volta, na hora nona do dia, por volta das 4 da tarde, 3:30, 4 horas, ele teve uma visão. O interessante, irmãos, que durante a nossa caminhada, nós perdemos o nosso maior foco, irmãos. Infelizmente eu posso dizer isso, porque conheço o que eu estou dizendo. A maior proeza de um cristão não é ter uma casa enorme, irmãos. A maior proeza do cristão não é ostentar um carrão do ano. A maior proeza de um cristão não é possuir um bom emprego, ter um excelente salário. A maior proeza de um cristão, irmãos, é saber orar a Deus. É saber orar pela sua casa. É saber orar pela sua família. É saber clamar a Deus e saber que o Deus dos céus está ouvindo a sua oração. Nós vivemos em dias difíceis, irmãos, em que as pessoas às vezes adentram ao templo, irmãos, sem aquele propósito de clamar a Deus, de invocar a Deus. Aí chega no culto daquela maneira, sai do culto pior do que chegou, e ainda culpando alguém porque o culto não foi bom. O culto não foi interessante? Hoje... Mas o problema, irmãos, não está em quem está dirigindo o culto. O problema não está em quem está realizando o culto. O problema não está em quem está lendo a palavra. O problema está no adorador, naquele que sabe invocar o Deus pela qual ele vem ao templo. Senão nós não deveríamos nem estar aqui. Se não for para invocar a Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Era o que Cornélio fazia continuadamente. Ele orava a Deus. Tem coisa mais maravilhosa do que isso, irmão? Esses dias eu estava lendo uma matéria interessante, me chamou a atenção. O cientista, ele é astronauta e é cristão, ele estava dizendo, na sua matéria, que se no dia que Jesus morreu, se tivesse enviado uma nave espacial, das mais sofisticadas que existem nos dias atuais, no dia que Jesus morreu, para alcançar o trono de Deus, ele diz no seu conhecimento de astrologia, de astronomia que ele tem,
que até hoje, irmãos, essa nave espacial não teria chegado depois de 2000 e tantos anos até o trono de Deus por causa da distância. Mas ele estava dizendo que um pobre caboclo, um pobre índio, um pobre que nem nós, quando dobra o nosso joelho e começa a clamar e falar com o nosso Deus, no mesmo instante que nós começamos a falar, a nossa oração sobe e ela consegue chegar diante do trono de Deus, e nós sentimos que Deus fala conosco. Porque ele estava dizendo o conhecimento que ele tinha, que o trono de Deus é muito longe, mas perto de um verdadeiro adorador. É por isso que Deus nunca olha para a aparência de um homem, Deus nunca olha para a estatura de um homem, Deus nunca mede um homem pela capacidade que ele tem, mas sim pela capacidade que ele possui de suportar as provações e as limitações que ele permite para testar o que há dentro do coração deste homem. É por isso que Cornélio foi aprovado. Não era nem crente, mas foi aprovado diante de Deus, porque a Bíblia narra que Cornélio vivia em contínua oração. Aleluia, glória a Deus. Nós não estamos perdendo batalhas, irmãos, porque nós tivemos aí quase 15 para 16 anos de PT. Nós não estamos perdendo batalha porque vivemos num país onde as pornografias, as miscigenações, as misturas são constantes. Não, nós não estamos perdendo batalha porque o mundo jaz do maligno, não. Nós não estamos perdendo batalha porque as drogas, as bebidas, as coisas avançam, as prostituições, a internet, tudo avança, não. Nós estamos perdendo batalhas porque perdemos a comunhão com Deus e não estamos buscando a Deus como deveríamos buscar, como era lá no passado. Eu me lembrei hoje, a caminho do templo, de estar chovendo, glória a Deus, agradeci muito a Deus. Mas pensei dentro de mim, hoje a igreja vai estar vazia. E só não está vazia porque Santa Gertrudes preencheu esta casa com a presença dos irmãos. E eu me lembrei, pastor Levi, na cidade de Rinópolis, perto do PAN, Oswaldo Cruz, tinha a fazenda do Zé Teixeira. E nós morávamos na fazenda, no sítio de Iacri. E minha mãe colocava 8 crianças, inclusive eu, dentro de um carrinho de carroça. Não tinha esse negócio de perder culto não, pastor Helena. Chuva não impedia perder culto. Colocava nós dentro da carroça e o cavalinho na frente puxando. E eu escuto até hoje, irmãos, os passinhos do cavalo naquelas pedregulhos e os pingos da chuva naquele encerado azul que minha mãe colocava em cima de nós para não se molhar. Mas nós íamos no templo, e quando chegávamos no templo, o milagre acontecia, porque nós estávamos indo com o propósito de adorar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Suidecanta lá, massurianda lá baixais. Não tinha por que mostrar uma roupa, não tinha por que mostrar um sapato, não tinha por que mostrar um carrão do ano, porque não tínhamos nada, mas nós tínhamos o segredo da oração, da dedicação a Deus, e o milagre de Deus vinha sobre nós, e o milagre acontecia. Glória a Deus. Suíde canta lá, massurianda lá baixais. E Cornélio em oração, com certeza pedia a Deus que revelasse a ele os mistérios do caminho. E o interessante é que quando aparece o anjo, Cornélio então fixa os olhos nele, irmão. Eu confesso para os irmãos que eu nunca tive visão de anjo, irmão. Nunca tive, eu gostaria de ter. Mas Deus revela os mistérios a quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Não é porque vê anjo que eu vou para o céu. Eu vou para o céu porque eu creio em Cristo, acredito na sua palavra e creio na redenção da minha alma e no sacrifício que Ele pagou na cruz. Mas Cornélio, como nunca tinha visto nada parecido, ele então fixou os olhos e viu a resplandecência daquele anjo e disse: que é, Senhor? Porque quem está em comunhão com Deus não fica com medo de nada. Sabe por que os discípulos, quando viram Jesus no mar lá, pensou que era uma visão de fantasma, alguma coisa que tinha aparecido para eles, extraordinária, mas com medo, porque eles não estavam em comunhão.
Eles não estavam na perspectiva, mas Cornélio estava esperando alguma coisa. Porque quem ora, irmão, espera que a qualquer momento alguma coisa vai acontecer. Sabia? Quem ora sabe que a qualquer momento Deus move os céus e a terra e alguma coisa vai acontecer. E Cornélio fez logo a pergunta, porque ele já conhecia, ele disse: que é, Senhor? E o anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Memória, irmão. Não queira fazer memória aqui na terra, não. Faça memória diante de Deus. Faça alguma coisa enquanto é tempo, enquanto é dia, porque a noite vai chegar e ninguém mais pode trabalhar, a Bíblia diz. Então enquanto é dia, irmão, faça alguma coisa, coloque alguma coisa em memória diante de Deus, para que Deus se lembre de ti e te revele algum mistério dos céus. Agora, pois, a ordem é: envia homens a Jope. Para quê? E manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor. Quer dizer, deu o endereço certinho, né, irmão? As pessoas ficam maravilhadas com GPS, né, irmão? Fala onde vai ter lombada, onde vai ter um radar lá. E muitos pastores e cristãos usam esse negócio até para fugir de multas, né? Mas esse negócio de radar é antigo, né, irmão? Porque o anjo já revelou tudo para Cornélio. Você vai em tal lugar, casa tal, Simão tal, vai estar com outro Simão, não confunde não, é Simão que tem o sobrenome Pedro, ele está com outro Simão, mas não é aquele Simão lá, é só a casa dele, mas Pedro está lá. Procura ele, porque ele vai te revelar o que você está querendo saber. Olha que mistério, irmão. Só quem ora que sabe os mistérios de Deus, irmão. Aí a Bíblia diz que, retirando-se o anjo que falava, ele chamou 2 dos seus criados, com certeza pessoas de estima ali do lado, né? Pessoas de confiança. Disse: a revelação é tremenda, então eu preciso enviar pessoas da minha confiança, e eu vou mandar um soldado também, só para resguardar a notícia que Pedro vai dar. E foram. E o interessante é que quando eles vão, eles foram para Jope. A Bíblia diz que no dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, a Bíblia narra que Pedro subiu ao terraço para orar. Olha, Cornélio orando lá, o anjo aparece e diz: vai até Pedro. Agora não é coincidência, Pedro orando aqui. Para quê? Para ter a mesma revelação do que Deus queria fazer. Para termos revelação de Deus, irmão, precisa pagar o preço. Você está entendendo? Você quer ter revelação de Deus? Hoje em dia, irmão, está tendo muita enganação. Esse dia eu fui num trabalho, aí o camarada entregou 10 profecias, mas nenhuma para corrigir ninguém. Que Deus é esse que não corrige ninguém mais? Eu tenho certeza absoluta que dos 10 ali, pelo menos uns 5 estavam errados, mas não tem correção nenhuma. Para um eu vou te dar um carro, para o outro eu vou te abrir uma grande porta, para outro a sua família também assim, da coisa, entendeu? E vai falando coisas, irmão, e coisas que não tem nada de Deus. Onde está o mistério de Deus? Porque onde está o mistério de Deus, acontece o que aconteceu com o cordeiro: há temor, e disse: eu preciso obedecer o que Deus disse, porque eu vi. Aí Pedro sobe para orar, sabe, quase a hora sexta, 1h30, 2h da tarde. E Pedro orando, irmão, a Bíblia diz que ele teve fome. Olha aqui, como que a Bíblia não? A pessoa orando começa a ter fome. Mas com certeza ele estava orando há muito tempo ali, né? E com certeza falou com alguém da casa: eu preciso comer alguma coisa, estou com fome. E a Bíblia diz que enquanto foram preparar, irmão, a comida, ele teve uma revelação, um arrebatamento de sentido. Pedro saiu de si. E ele começou a ver um vaso grande descer do céu, enorme, com lençol atado em 4 pontas, com vários animais, quadrúpedes e répteis dentro daquele pano, né? E o anjo falou para Pedro assim, ó: pega esses animais aí, mata e come. Os irmãos conhecem a Bíblia, não precisa entrar no mérito. Judeu não come qualquer tipo de animal. Porco, por exemplo, não come, outros animais, porque foi estabelecido por Deus lá atrás. E Pedro, na sua consciência, diz: jamais, Senhor, jamais. Olha que Deus mistério, irmão.
Deus, para trazer a ministração do evangelho que Cornélio estava querendo lá, pedindo em oração, Deus revela a Pedro que estava em oração, e através da revelação dos animais, Deus traz a Pedro que essa salvação não era só para ele, não era só para os judeus, não é só para gente boa, a salvação é para gente ruim, e Deus transforma essa gente ruim e faz dele um vaso novo para a glória do reino do céu. Esse dia conversando com o pastor, companheiro, né? Eu falando para ele das coisas que Deus, porque eu gosto de divulgar o que Deus faz na minha vida, irmão. Mas só que hoje tem muitas coisas que não pode nem testemunhar, porque as pessoas já entendem tudo para o lado contrário. E ele disse para mim assim: tem algumas linhas de pensamento da nossa igreja, que uma pessoa igual a você, tudo que Deus está fazendo, Deus é injusto. Falei, cada um entende o que quiser. Eu disse, se Deus tivesse me matado lá nas drogas, Ele era justo. Se Ele tivesse me lançado numa prisão, lá onde Ele quisesse, Ele era justo. Só que o salmista escreve no Salmo dizendo assim: Senhor, Tu és perdoador, para que Tu sejas temido. Deus não poderia ter me matado na perdição? Poderia. Deus não poderia ter me jogado numa prisão, numa cadeia? Poderia. Ele disse, não, vou perdoar esse cabo, vou colocar ele no altar, vou mandar ele pregar a minha palavra, testemunhar o quanto ele é grande, e tem muita gente aqui igual a eu, que não servia para ninguém, mas para Deus serve, porque Ele usa a que Ele quer, da maneira que Ele quer. Aleluia, glória a Deus. Sui decanta lá, massuriando lá baixais. Aí Pedro disse, não, Senhor, nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Isso aconteceu segunda vez, que disse a voz, e diz, não faças tu comum o que Deus purificou. E o ser humano é tão complicado, porque eu admiro as coisas que acontecem. Eu não sou considerado pastor na minha família, não sou considerado pastor em muitos lugares que eu vou aí, mas no meio da bandidagem. Por quê? Se até o bandido entende, irmão, o que Deus faz, se até o ímpio compreende os mistérios de Deus, por que às vezes nós que estamos dentro da casa de Deus não compreendemos os mistérios? Sabe por que Jesus foi rejeitado, irmão? Porque os judeus, lendo as escrituras, que diziam tudo sobre ele, desde lá do princípio, até chegar o dia que ele nasceu, o dia que ele cumpriu o ministério, os 3 anos e 6 meses que ele pregou arrependimento, até o dia que ele morreu, até o 3º dia que ele ressuscitou, e disseram, não é esse, porque ele confunde a nossa ideia. Ele confunde os nossos pensamentos. Ele confunde os nossos ideais. Não, o Cristo, o Messias, não é assim. Jamais o Cristo Messias se assenta com pecadores. Jamais o Cristo Messias vai conversar com uma prostituta. Jamais o Cristo Messias vai condenar alguém que fala mal da lei. Mas o ser humano é difícil de compreender os mistérios de Deus, mano. E Pedro, quando ele vê esses animais, e Deus fala para ele, não faça comum, nem imundo, aquilo que Deus purificou. E o anjo pela 3ª vez, e o vaso voltou, e recolheu-se para o céu. E Pedro, meu Deus, o que é isso, rapaz? Que mistério é esse? Como que Deus vai querer me contaminar? Porque tem coisa, irmão, que a gente vai conversar com Deus. O que está acontecendo? Esse dia eu estava pensando num negócio que eu ia fazer. Aí acordei de madrugada, irmão. Eu estava numa terra mais enorme assim, ó. Um descampado, aquela terra cheia de árvores, planinha assim. E eu com um monte de milho na mão jogava assim, aquelas galinhas vinham tudo ao redor de mim. Eu pensei assim, agora nunca mais vai faltar ovo em casa. Na visão. Aquela visão maravilhosa, deu aquela terra linda, de vegetação verde assim. E eu jogava o milho assim, aquelas galinhas vinham. Eu pensei, nunca mais vai faltar ovo na minha casa. Pensei comigo. E acordei, despertei, contei para minha esposa. Eu tenho certeza que um milagre de Deus dentro de poucos dias vai acontecer na minha vida, e vai ser como aquela visão que Deus me deu, que não é o que eu quero, mas é o que Deus quer. Não é o que eu posso, mas é o que Deus pode. Não é o que eu tenho, mas é o que Deus tem. É a vontade de Deus, e a melhor coisa é a vontade de Deus para a nossa vida. Agora Pedro interrogando, e a Bíblia diz no versículo 17, Pedro duvidando entre si o que seria aquela visão que tinha visto.
Pedro duvidou, falou, não, eu não como não. Aí o que aconteceu? 3 varões bateu na porta, perguntando se ali era a casa de Simão. E chamando, perguntando se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, a Bíblia diz que o Espírito veio e diz, eis que 3 varões te buscam. Olha, irmão. Na mesma hora, ele duvidando daquilo que ele viu, que o homem é difícil de crer, né? Ele duvidando daquilo que ele viu, o Espírito desceu sobre ele e disse, olha, tem 3 varões aí que te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando. Glória a Deus, aleluia. O segredo de uma vida vitoriosa é não duvidar. Deus te fez alguma promessa? Não duvide. Porque Deus é fiel. Deus é fiel, não é? Você crê assim? Então não duvide. Porque o que está acontecendo? Nós estamos deixando de colocar depósito diante de Deus de oração. Está começando a entrar as dúvidas. Mas será que é mesmo isso? A Bíblia narra a respeito de um jovem chamado Asaf, que a Bíblia diz que ele começou a quase se desviar. Está cheio de gente assim, irmão. Está com um pé na igreja e outro no mundo, quase desviado. Que começa a olhar para a prosperidade do ímpio. Começa a olhar como é que o ímpio é rico. Tem aqueles carrões, e ele andando com aquele carrinho velho. Aí ele começa, mas eles cometem tanta iniquidade, eles voltam à sua terra, copo de água cheia, eles espremem. Está no Salmo 73. Aí ele começa a olhar, ele diz assim, olha, embruteci os meus rins, se a coisa, comecei, porque quando você começa a olhar, começa a ter inveja dos outros, irmão, parece que a sua barriga começa a ficar ruim, a cabeça começa a atacar, porque você começa a olhar o dos outros, mas o que Deus tem é para você, o que é do outro, Deus já deu para ele, deixa para ele, é para você. Aí ele começou a se, em vez de ele aproximar de Deus, ele começou a olhar muito, e começou a se afastar de Deus. Mas ele diz, até que eu entrei no santuário, e vi eu o fim deles. O segredo, irmão, é entrar no santuário, dobrar os joelhos e falar com Deus. Glória a Deus, suíde canta lá, massuriando e lá baixais. Esse é o segredo, irmão. É entrar no santuário, dobrar os joelhos e falar com Deus. Parece que hoje é até bonito, irmão. Você para na escada, para ali, para aqui, você quer orar, mas parece que você não está na casa de Deus. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Você está entendendo? Essa casa aqui, ó, é chamada casa de oração. Isso quer dizer que quando eu venho aqui, é para orar a Deus. É para invocar o nome do Senhor, é para interceder pela minha casa, é para interceder pela minha família, e ver se ainda há esperança, através daquilo que eu clamo a Deus. Mas nós estamos perdendo esse princípio, irmãos, e juntamente com esse princípio, nós estamos perdendo praticamente tudo. E quando se perde a comunhão com Deus, as demais coisas não se prendem a nós, porque é a comunhão que nos prende às demais coisas. Aí Pedro foi, sem duvidar, porque o anjo disse, porque eu os enviei. Agora eu fico imaginando, irmão, a recepção que Cornélio fez lá. A Bíblia diz que ele chamou os parentes, os amigos mais íntimos, não sei quantas pessoas, mas que beiravam a 100 pessoas, não podemos dizer assim, irmão? Esperando, olha, vai vir alguém aí, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Suíde canta lá, massuriando e lá baixais. Desse percurso que estava vindo na chuva, eu me lembrei que eu pastoreei a igreja por 11 anos e meio. E quando nós éramos tudo menino, minha mãe, o pastor ia lá em casa 1 a 2 vezes no ano. Mas eu me lembro, irmãos, que quando a minha mãe dizia assim, o pastor vai vir em casa, irmão, parecia que era o próprio Deus. Mas dava um medo, um temor, um compromisso de esperar o anjo de Deus, porque o pastor é o anjo de Deus, né? Embora muitos achem que o senhor não é, que eu não sou, o pastor Joredi não é, mas nós somos. Mas não é porque nós queremos ser anjo de Deus, mas é porque Deus nos chamou para esse negócio. O mistério do reino, e somos patrocinados por esse reino, que é um reino infalível, que nunca terá fim.
E minha mãe dizia: o pastor vai vir em casa. Nós já ficávamos preparados. Naquele dia, irmão, todo mundo esperando. Quando o pastor apontava lá, às vezes até a pé, porque não tinha nem um carrinho para andar, o coitadinho, pobrezinho. Joelhos, com as patacas do joelho, grossa, que não nascia cabelo, aquele calo que parecia um zóio de urubu. Aquele joelhão, mas quando falava com Deus, irmão, pastor Teixeira, o senhor já ouviu falar, né? Daqueles lados. Homem de Deus de oração, não tinha nada de bens materiais, mas quando chegava na nossa casa, era o próprio Deus que chegou. Hoje em dia o pastor vai na casa de algumas pessoas, irmão. Eu já fui e passei exemplos. Nem a televisão desliga. Como que Deus vai operar, irmão? Jesus disse: aquele que recebe um discípulo na qualidade de discípulo, receberá o galardão de discípulo. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. Aquele que recebe o pastor como anjo de Deus, recebe o próprio Deus. Mas se eu recebo ele como um homem comum, ele não vai poder fazer nada por mim, porque ele é comum. Mas se eu recebo como autoridade de Deus, a autoridade vai ser executada e o milagre de Deus vai acontecer. Aí Pedro vai. E a Bíblia diz que, descendo Pedro junto dos varões que foram enviados, o varão já começou a dizer: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e que ouvisse as suas palavras. Não é Deus que vai falar não, Pedro, é você. Deus mandou você. É você que vai falar. Porque o anjo disse que era você. Não estamos esperando Deus aqui não, estamos esperando você. Aí a Bíblia diz que, chamando-os para dentro, recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram ele e alguns irmãos para Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes, amigos mais íntimos. E entrando Pedro, sabe o que Cornélio fez? Foi ao encontro dele, se curvou e queria até adorar Pedro. Pedro disse: não, rapaz, não faça um negócio desse não. Eu sou homem como você. Às vezes as pessoas acham que idolatria é só na igreja católica, né? Mas tem gente que adora filho, tem gente que adora carro, tem pessoas que adoram casa, tem pessoas que adoram bens materiais. Esses dias eu estava aqui no altar aqui, ó, e um irmão começou a olhar muito lá para fora. Eu falei: irmão, mas por que isso toda hora só olha lá para fora? O que está acontecendo? Porque eu fiquei até preocupado, né? Toda hora a pessoa levantava, saía do coisa. Não, irmão, é que eu comprei um carro novo, agora eu estou com medo de alguém roubar. Ah, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Vem a pé, desgrama, que ninguém rouba teu carro. Deixa lá na garagem. Ué, ele queria assistir, queria filmar com os olhos dele, dizer: o ladrão é aquele lá, ó. Bom, isso é uma falta de fé miserável, não é, irmão? Uma pessoa dessa acredita em Deus, irmão? Eu olhei bem para ele e falei: toma vergonha na sua cara, rapaz. Adianta você ter bens materiais, estar grudado em você para que ninguém tome de você? Deus não é o mesmo? Deus não é poderoso para guardar o que Ele nos dá? Os presentes que Ele nos fornece? Eu vou ficar preocupado do culto se o carro foi roubado? É? E tem pessoas que, se você chegar a encostar assim no carro dele, já vai lá ver se não fez nenhum risquinho lá. Vai se converter, meu querido irmão. Vai adorar a Deus, vai orar, que Deus te mostre a revelação dos céus. O nosso coração não tem que estar nessas coisas, o nosso coração tem que estar em Deus, porque é de Deus que vem a revelação do céu para a nossa vida. Aí Cornélio, já que logo Pedro disse: não faça isso, que eu sou um homem como tu. E falando com ele, achou muitos que ali havia se ajuntado. E Pedro disse: vós bem sabeis que não é lícito. Olha, desculpa, é difícil, né? Pedro teve que explicar por que ele estava ali para as pessoas que queriam a salvação, a revelação, pastor Jonas. Já tinha tido a revelação lá, os homens contaram para ele já tinha tido outra revelação, e agora explicando que não é justo e não é lícito ele está com pessoas daquele nível, porque ele é de outro nível. E tem pessoas que acham que é de outro nível, né, irmão? Deus está aqui embaixo e ele está lá em cima, porque ele se coloca numa posição tão alta, irmão, que ninguém pode atingi-lo, porque isso está dentro do coração do homem, né? Aí Pedro começa a explicar que não poderia ser lícito o varão judeu se ajuntar e chegar a estrangeiros, mas Deus mostrou-lhe que nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que sendo chamado, vim sem contradizer,
Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar? Por que razão? Aí Cornélio teve que contar para ele tudo de novo. Olha, aconteceu assim, eu tive uma revelação. Era só falar, irmão, eu vim aqui e vou anunciar Jesus Cristo. Quantos querem aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Deus e será salvo? Não, quis que cortasse tudo de novo o que tinha acontecido. Mas o que aconteceu? Pedro então abriu a boca, começou a falar do projeto e do plano de Deus. E a Bíblia narra, irmãos, que todos aqueles que estavam na casa se converteram às palavras de Pedro, se converteram a Jesus, e houve uma grande salvação naquela casa. Porque o segredo da oração é que muda as coisas. É a oração que muda as coisas. Paralelo a esse texto, eu estava meditando em Daniel no capítulo 6, irmão, quando o rei Dário resolveu constituir 120 príncipes. E dentre esses príncipes, 3 presidentes, para que pudesse organizar a nação, 120 príncipes e 3 presidentes. E entre esses, Daniel era um deles. E com certeza Daniel era o melhor deles. Eu não conheci Daniel, mas pelo que diz a palavra, era um homem íntegro, reto, o melhor que tinha. E eles então, como não conseguia pegar Daniel em alguma armadilha, o que eles intentaram fazer? Chegou diante do rei, rei, nós estamos aqui, nós nos reunimos, porque gente pilantra, irmãos, gente pilantra tem tudo quanto é lugar. Tem gente que acha que é só em Brasília. Eles tentaram no coração dele, falaram, não vamos pegar Daniel no pulo. Nós não temos como achar falha nele diante dos homens, porque ele é corretíssimo. Vamos tentar pegar ele diante de Deus. Vamos fazer um decreto aí, vamos levar para o rei, porque o rei ele vai ser honrado. Ele vai ser como um Deus, porque toda a petição durante 30 dias vai ser a ele. Que rei não assinaria um negócio desse? Só se fosse um doido. Mas Daniel estava onde nessa reunião? Se ele era um dos presidentes, onde Daniel estava? Daniel não concordou com isso. Que se alguém no período de 30 dias fizesse alguma petição, alguma oração a outro Deus que não fosse a ele, seria lançado na cova dos leões. E a Bíblia diz que quando Daniel soube da escritura que estava assinada, sabe o que Daniel fez? Daniel abriu 4 janelas assim, que ia para Jerusalém, e fez o que ele sempre fez a vida toda. Eu vou orar a Deus, porque o meu socorro só pode vir de Deus. Tem gente que espera socorro de homem, você está perdido se esperar socorro de homem. Tem gente que espera socorro de uma empresa. Esse dia eu encontrei um irmão que eu aceitei Jesus naqueles dias, um irmão muito trabalhador na obra de Deus e tal, mas era meio relaxado com as coisas de Deus. Chegava atrasado, não tinha muito compromisso com as coisas de Deus, era um homem abastado, tinha uma boa posição naquela época. E eu encontrei ele depois de 27 anos, nunca mais vi ele. Embora eu estou aqui, ele está lá, eu estava congregando e tal. Aí eu disse, irmão, que alegria vê-lo, que maravilha vê-lo. Ele disse, irmão Gilmar, agora o senhor é pastor, né? Eu falei, sou, graças a Deus. Não parece, mas sou. Aí ele, rapaz, é mesmo. Eu falei, e aí, irmão, como é que está? O senhor conseguiu aposentar? Ele disse, aposentei. Mas o salário, não sei o que aconteceu lá, irmão, com o negócio da minha aposentadoria. Trabalhei 34 anos e 6 meses na mesma empresa, porque ele sempre trabalhou na mesma empresa. Fiz tudo que era, nunca faltei um dia. Nunca fui penalizado em nada, nunca fui nenhum médico. Quando eu fui aposentar, teve aquela surpresa, achei que o salário seria um e veio outro. Aí eu olhei para ele e falei assim, como é que era no reino de Deus, irmão? Porque tem pessoas que acham que é para o mundo que você tem que fazer. Não. Jesus ensinou a regrinha básica. Você quer ser abençoado? A regra é simples, irmão. Não precisa de tradutor. Está aqui o nosso professor de teologia, entendido no assunto. Mas precisa de tradução quando ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus. Que tradução precisa mais? Aí depois ele diz assim, e a sua justiça também. Aí depois ele diz assim, e o que você precisar, ser-lhe-á acrescentado. Quer dizer que eu não tenho que buscar as coisas do mundo. Eu não tenho que ir atrás de profissão. Claro que isso é bom estudar. Eu sempre ensino para a Vitória, que é a minha filha que louvou aqui,
filha, você vai estudar, você vai fazer o que for necessário, mas a prioridade é Deus. A prioridade é as coisas de Deus. E eu disse para o irmão assim, como é que era diante do reino de Deus? Aí a pessoa, eu falei, o senhor lembra de mim? Quando eu trabalhava lá na igreja? Eu fiz a pergunta para ele. Mas eu sempre fui um jovem dedicado, trabalhador na obra de Deus. Eu falei, então, eu estou aposentado com salarião, já tem uns 10 anos, e só Deus me quebra. Porque os negócios cada dia avançam mais. Mas eu não trabalhava numa multinacional, eu não tinha salarião, eu não tinha renda, eu não tinha condições. Eu vim das drogas, fiquei 1 ano e meio desempregado, eu não tinha dinheiro para cortar o cabelo, mas eu acreditava que Deus é justo e é poderoso e Ele restitui tudo que eu faço no seu reino. E acredito até hoje. Tem pessoas que dizem, mas irmão, você precisa mudar, o senhor é muito duro, é muito rígido, conselho, alguém me dá conselho. Eu disse, eu faço o que Deus determina. Não é a minha vontade, é o que Deus quer. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Então seja feito assim. A minha casa está bem ornamentada, a minha família está bem abençoada, os meus bens estão crescendo e o milagre de Deus está acontecendo, como muitos que buscam priorizar as coisas de Deus. É o que Asaf fala, alguns apostatando se desviam de ti e entram em ruína e entram em miséria. Porque na realidade quem quer deixar o povo miserável, pobre e nu, não é Deus, é o diabo. Quem quer deixar o homem sujo não é Deus, é o diabo. Deus quer que o homem se aproxime dele e se purifique a cada dia mais. Aí o que aconteceu? Já estou terminando, pastor. Quando o Daniel soube da notícia, que ele não participaria da reunião, mas que o decreto já foi assinado, Daniel falou, vou para a cova mesmo, então vamos orar, né? Fazer o quê? Não tem como escapar da cova. Eu não vou deixar de orar, eu não vou deixar de buscar Deus. Talvez você diga também, não mude por causa que os outros querem que você mude, não. Se você é espiritual, seja mais espiritual. Se você é de oração, seja mais de oração. Se você é de dedicação na casa de Deus, seja mais de dedicação. Porque o Apocalipse também diz, né? Apocalipse é um conselho bom, né? Aquele que é santo, o que ele tem que fazer? Como é que é? Aquele que é santo, o que ele tem que fazer? Ah, não, mas a igreja está tão carnal, eu vou ser carnal também. Essa semana agora eu estava numa chácara aí com uns companheiros aí que diz que é crente, irmão, mas nem para ímpio serve. Camarada tem prazer em ficar sem camisa na frente de mulheres, irmão. Coloca aquele shortinho de gente sem vergonha que não tem compromisso com as coisas de Deus, que eu sou pastor. Pastor do quê? Pastor zela pela sua hombridade, pela sua honestidade, porque o nosso testemunho condiz muito com o que nós falamos, não é? Mas Daniel era um homem honrado, ele foi para a oração, ele disse que o único que pode me livrar, não da cova, mas dos leões é Deus, então eu vou orar. Os camaradas já armou a arapuca, estava certinho, né? Chegou lá, Daniel, Senhor Deus dos céus, o Senhor viu, Senhor, que foi armado aí, a cova está aberta, mas o Senhor é poderoso, o Senhor pode me livrar da cova, o Senhor pode me livrar dos leões, o Senhor pode me livrar da mão do rei. E levantou da oração, o rei chegou lá e disse, olha, não tem jeito. A denúncia foi feita, a lei já foi assinada, não tem como mudar dos medos e dos persas, é uma lei irrevogável, eu vou ter que jogar você na cova. Por um acaso seria que o seu Deus poderia livrar dos leões? Por um acaso o seu Deus poderia te livrar dos leões? Por um acaso o seu Deus poderia te livrar da pobreza que está no mundo? Por um acaso o seu Deus poderia prover uma casa para você morar o resto da sua vida? Por um acaso o seu Deus poderia dar o reino de glória que Ele prometeu antes da consumação do século? Você ainda acredita que Deus, por um acaso, poderia fazer tudo o que Ele prometeu que Ele vai fazer? Ou você já está perdendo a fé? Ou você já está perdendo o compromisso? Já está sendo relaxado como os demais que são relaxados? E quando Daniel é jogado na cova dos leões, a Bíblia diz que o rei ficou amargurado, a noite inteira não dormiu, preocupado, morreu mesmo, porque os leões, todo mundo conhecia, né, irmão? Deixa um leão uma semana sem comer, irmão, um leão. Agora, segundo alguns historiadores, que tinha vários leões na cova lá, irmão. Aí chegou de manhã o rei, Daniel, seria acaso que o seu Deus, salve rei, o Senhor Deus me livrou pela sua justiça, eu estou vivo, eu estou aqui. O rei se alegrou, rapaz, que não queria perder um servo tão bom, um soldado tão fiel no seu reino. Tirou a Daniel, falou, agora pega a família desses caluniadores,
desses malditos, desses que influenciadores. Traz tudo aqui. A Bíblia diz que ande cair lá na cova, o leão já pegar no ar. Porque se ficou uns 8 dias sem comer, com Daniel lá mais uns 2, ficou 10 e 12, de jeito que caía na cova, o leão já catava, já engolia vivo mesmo, e morreu todo mundo, porque Deus quer acabar com aqueles que querem profanar o seu reino, que não quer que as obras de Deus cresçam, mas que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Eu gostaria que você se colocasse de pé, nós estaremos orando. Eu gostaria de orar pela sua vida. Se você ouviu a palavra e quer avivar a sua fé, aumentar a sua esperança nos propósitos de Deus, eu te convido para vir aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu vou pedir a Deus que a mesma fé que Ele tem aumentado no meu coração a cada dia, para permanecer no caminho que Ele me chamou. Não é o caminho que alguém determina, mas é o caminho que Ele determinou. Se você sente pressões para que você mude, eu quero orar pela sua vida, para que Deus te dê mais força, para que você não mude nada, mas continue do jeito que Deus chamou a sua vida, o seu propósito, a sua casa, a sua família, para que você permaneça firme e fiel, como Deus assiste. Se tem alguém, vem aqui, irmão. Nós já estamos passando horário, eu não gosto de passar do horário, porque aqui nós temos regras, mas se você crê pela fé, irmão, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa, eu quero pedir a Deus que Ele fortaleça a sua fé, para que Ele te dê mais coragem, mais ousadia, porque a Bíblia diz que nós não somos chamados só para deixar de pecar. Tem muita gente que deixou de pecar, bonitinho. A Bíblia diz que nós somos chamados para combater o pecado na sua raiz, e profetizar que Ele quer um povo santo, fiel a Ele, compromissado com as verdades do reino, para que a nossa vida seja mudada e transformada pelo poder da fé. Glória a Deus. Vamos orar por esses nobres irmãos que aqui estão, e eu tenho certeza que coisas grandes e maravilhosas acontecerão na vida de vocês a partir de hoje. Creia pela fé. Não mude, ainda que alguém queira que você mude, ainda que alguém queira que você se transforme naquilo que Ele quer que você seja, mas seja aquilo que Deus determinou para a sua vida. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas para os seus próprios fins. Deus criou até o ímpio para o dia do juízo. Porque como que ia ter juízo se não tivesse ímpio? Deus então criou o ímpio. Deus criou o injusto, para que tivesse juízo, e o seu juízo fosse verdadeiro. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai que está no céu, no nome santo, precioso, maravilhoso e bendito Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pois a Tua palavra foi pregada e ministrada neste lugar, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, que seja feito o Teu querer, na vida de cada um desses irmãos, na vida de cada um dessas famílias aqui representadas, ó Pai. Pois o Senhor chamou a cada um para o seu próprio propósito, para o seu próprio desígnio, Senhor. Que eles não mudem os seus corações, porque alguém quer que eles mudem. Que eles mudem, Senhor, o seu pensamento, porque o mundo os pressiona e quer que eles mudem, Senhor. Mas que eles permaneçam firmes e fiéis, principalmente essa juventude que aqui está, ó Pai, crendo no milagre da providência dos céus, e que o nome do Senhor seja glorificado em suas vidas, e que eles sejam usados grandemente e abundantemente da Tua obra, e que a glória do Senhor se manifeste em seus corações, que eles coloquem o seu joelho no chão, e sintam as revelações do céu, o milagre dos céus, nas suas vidas, ó Pai, e sejam a cada dia transformados pelo poder da fé, e crendo que o Senhor já fez aquilo que nós determinamos, e que nós pedimos a Ti humildemente, nós oramos agradecidos, em o nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. Podemos voltar para o seu lugar. Há porventura alguém que ainda não aceitou a Jesus, que quer entregar a sua vida nesta noite? Alguém que não é crente em nosso meio nesta noite? Alguém? Todos são crentes? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Pastor Jonadinho, muito obrigado pela oportunidade de ministrar a palavra nesse santuário. Obrigado. Quantos louvam a Deus pela palavra, amém? Agradecemos a Ele e vimos aí a palavra, ela é eficaz. E vindo para cá também, quando Jesus disse, orai para que a vossa fugida não aconteça no inverno, então o inverno da chuva, né? E é realmente há esta situação que há dificuldade às vezes de desprendermos para a causa do Senhor. Eu tive a minha infância, para ir à escola dominical, era daqui na congregação que o pastor Heleno dirige, que eu já medi cronometrando em torno de 11 quilômetros a pé, e a escola era domingo às 2h da tarde, então tinha que sair às 10 horas de lá para chegar a templo para a escola dominical, e não via o domingo para poder irmos para a escola dominical. Era aquela disposição, crescia sim. Para Santa Ceia, meu pai andava 32 quilômetros a pé,
para ajudar a servir a Santa Ceia. Era no mínimo 9 horas a pé para chegar. Ajudava lá e voltava e chegava às 3 horas da manhã do outro dia. Aleluia, e nunca reclamava, aleluia. E hoje ameaçou chuva, estou me escondendo. Mas o dia que Jesus vir, ele vai, a santidade de Deus vai atrair os santos que estão na terra, conforme for a palavra. Quer vitória? Se ocupe com o reino de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Agradeço aí cada irmão, cada congregação, os irmãos lá de Santa Gertrudes, pastor Helena lá de Cordeirópolis, congregação lá dos Laranjais, dos Laranjais, Aeroporto, Senador Vergueiro, enfim, todas as congregações, Boa Esperança, todos que vieram aqui estar conosco nessa noite. Cada irmão retorne para suas casas feliz e alegre, fortificado na palavra do Senhor. Quinta-feira tem a noite da vitória, sábado e domingo o nosso 9º encontro missionário. Aí o pastor lá de Barretos, né, ministrando a palavra do Senhor aqui, sábado à noite, domingo pela manhã, e domingo à noite aqui o missionário lá de Fortaleza estará ministrando a palavra, e em cada congregação terá um missionário ministrando a palavra do Senhor. Então venha, se envolva com a obra do Senhor, e Deus tem com certeza uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Agradecemos por tudo, e leve no coração a nossa consideração e as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Ficamos de pé, agradecemos ao Senhor por tudo. Pastor Levi aí ministrando a bênção para nós. Quem vai orar? A bênção. Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos os irmãos nessa noite tão maravilhosa, chuvosa. Eu cheguei há poucos dias lá do Ceará, do sertão do Ceará, e lá os irmãos tudo orando, porque os açudes estão secando, se acabando a água e a chuva não chega, né? Talvez chegue a chuva em janeiro. É essa a esperança dos irmãos lá. Seco e quente, e um pó. Então a chuva dessa é uma bênção. Dá para o crente vir se molhando para a casa de Deus, né? E glorificando a Deus, irmão, porque é bênção de Deus, né? Curve as vossas cabeças. Que a paz de Deus, o amor de Jesus, a doce consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, desde agora e para todo sempre. Todo o povo de Deus diga amém. Deus abençoe a todos, cumprimentem uns aos outros.